Você quer compartilhar Cara, alguma coisa? Você pode compartilhar o livro? Vamos fazer como a gente tem feito. A gente lê partes. Eu tenho algumas coisas aqui que eu trouxe comigo, que eu coloco, vou falando e conforme for eu projeto aqui também. Tá, deixa eu só localizar ele aqui. Hoje é uma aula bem bacana que a gente vai falar do espiritismo, ciência além da ciência, filosofia além da filosofia e religião além da religião. Isso é a base, eu diria que essa aí é a base do espiritismo. Pronto, já vou. Ok, Fabiano. Beleza? Eu vou ler aqui a reflexão. A ciência positiva demonstra a não existência do mundo espiritual. Muitos são aqueles que fazem uma pré-concepção do espiritismo, pois só o conhecem de ouvir falar ou de leituras superficiais. Um dia entenderemos a significativa alternativa que ele oferece. Muitos se dizem crentes na ciência porque só ela traduz a certeza da realidade visível. Por que a ciência acadêmica evita investigar os fenômenos inexplicáveis? Contenta-se com esta situação ou está presa aos próprios dogmas científicos? Não ousa mudar o método? Seus métodos são impotentes para se manifestar oficialmente diante da humanidade, confirmando ou negando a existência do mundo espiritual? Então, acho que esse é um ponto bacana, né, para a gente refletir realmente. O método científico, né, ele é um método já conhecido há bastante tempo, né, tem todo um passo a passo ali para se seguir, né, e oferecer evidências, né, para que uma coisa seja considerada comprovada cientificamente ou não. Mas eu acho que, além disso, tem outros pontos. Você tem uma sociedade científica que ela julga também o que aquele assunto em questão, né, e aquela comprovação, se ela consegue demonstrar ou não, né, através do método científico. Então, existem ambiguidades dentro desse método. Então, a gente tem alguns exemplos, né? A gente pode trazer aqui alguns exemplos na história de cientistas que trouxeram métodos e que a academia ela questionou o método e, em princípio, não aceitou. Então, isso aconteceu com Einstein, com Darwin. Então, existe, então, uma certa ambiguidade ou uma certa política, né, entre aquelas pessoas que
da academia que coordenam aquilo que eles entendem como ciência ou não. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Eu queria, Fabiano. Eu estava pensando, quando a gente fala a ciência, né? A ciência virou quase que um dogma ou um tabu, né? E, tipo, você não pode... próprio Einstein, quando começou a entrar numa faixa muito filosófica da relatividade, tudo começou a ser questionado. E o que é ciência é ainda aquilo que está embasado lá atrás com aquela mecânica newtoniana, né? Até hoje, muita coisa que é quântica ainda não é aceitada no que é material, como você falou. E aí vem uma contradição, quando o exemplo é agora da pandemia, que eu estava pensando. Quando se colocou, você é a favor da ciência ou você é contra a ciência, né? Então, se alguém... A gente era proibido de questionar o valor da vacina, uma vacina que toda hora teve que fazer várias outras e que teve muitas complicações, isso é uma verdade, e que foi testada... Eu vacinei, tá? Só para avisar. Mas que foi testada em ser humano praticamente, né? E que deu problema, que não funcionou direito, não foi eficaz totalmente, mas não podia ser questionada, porque tinha esse tabu, né? Essa dogma, que é contra a ciência ou a favor da ciência. Mas a própria ciência estava insegura nas informações que estava prestando para a sociedade e se contradizendo muitas vezes, né? A própria OMS. E aí a gente entra, né, de novo atrás, por trás de interesses, né, políticos. Então, assim, será que quando você questiona alguma coisa que vai de encontro, né, a um interesse de um grupo que tem o domínio de definir se aquilo é ciência ou não, será que ele vai assumir a postura de que assim estamos errados e vamos mudar? Existem muitos... Desculpa, Fabiano. Pode falar. Existem muitos interesses por trás de muitas coisas, né? Você pega, por exemplo, no caso aqui dos fenômenos metafísicos, né? Se a ciência se debruça sobre isso e confirma uma porção de coisas que a gente está falando aqui, então, se eu venho hoje como ciência e confirmo o perispírito, confirmo, por exemplo, as vidas sucessivas, de uma certa forma, eu vou contra pilares de religiões muito grandes, muito importantes, como o islamismo, o próprio cristianismo, o judaísmo, né? Então, fala, puxa, como que eu vou permitir, né? Então, a maneira mais fácil, às vezes, juntando aquilo que você falou e o que o Felipe falou, é eu, de uma certa maneira, eu ridicularizar aquilo que você está tentando buscar, de forma a dizer assim, olha, cientista que se preza não vai se debruçar sobre isso. Entendeu? Por exemplo, quando o Felipe falou o caso da vacina, a gente não vai entrar nisso, porque isso é polêmico e é político, não é a nossa ideia. Mas quando o Felipe entrou na questão da vacina, ele falou assim, olha, eu tomei a vacina. Porque senão o fato dele fazer um questionamento à vacina também já gera um outro incômodo, entendeu? Um incômodo que pode se levar para... Então não é. Se você é contra, então você é do cara lá. Se você é a favor, você é do cara aqui. Então, essas coisas acabam, às vezes, dificultando aquele questionamento saudável, tanto na saúde quanto, principalmente, na religião, né? No aspecto metafísico e tudo mais. Então, eu penso que tem muitas coisas... tem uma frasezinha que sempre me vem à cabeça. A gente não sabe da missa ao terço. Eu acho que eu entendo assim, só rapidinho, que eu pensei isso exatamente como você. Quando o Felipe se justificou, nada pessoal, mas assim, eu também me justificaria,
Porque Claro. a gente está vivendo num mundo que isso aí virou político. Então, assim, por exemplo, a gente acordou um pouco também para isso, porque antigamente a gente não questionava muito certas coisas, mas também antigamente eu não questionava quem não se vacinava. Nunca questionei. Claro, se você tem um filho que você não vai vacinar, porque um tempo atrás que eu comecei a ver isso, que tinham pais que eram contra certas vacinas, tal, né? E aí eu até não entendia muito bem, que eu falava, poxa, mas se a vacina não vai dar doença no menino, no poliomielite, por que não vacina? Não sei o quê. Mas era uma coisa que era um direito, entre aspas, dessa pessoa. Era um risco que ela estava assumindo com os filhos dela, etc., entre ela, os médicos, sei lá, é problema dela. Depois, não. Virou agora um caso que é um vigiando o outro, um policiando o outro, e sendo julgado, sendo desprezado, discriminado, e a gente começou a questionar por quê? Porque existe realmente um domínio disso, um interesse também da indústria farmacêutica, que tem o poder também de determinar certas coisas que a gente sabe. Então, assim, o que eu achei interessante desses tempos para cá é que a gente, pelo menos, despertou para pensar nisso, entendeu? Pensar, pelo menos, porque a gente não pensava. Pelo menos Nem abrir uma questionava. discussão. Isso, E voltando aqui na questão da metafísica, da ciência espírita, né? Que é o nosso foco aqui, é justamente isso. Então, se eu pego um cientista e ele começa a mexer com isso, será que ele consegue apoio? Porque cientista ele precisa de apoio para suas pesquisas. Será que ele consegue apoio? Será que ele consegue visibilidade? Será que ele vai conseguir publicar aí os artigos dele da maneira como teria que publicar, né? Que ele precisaria para. Então, eu penso que você vai mexendo com muitas coisas, né? E aí como isso acaba denegrindo, de uma certa forma, tá em um outro termo também que não pode se usar mais, né? Diminuindo também o cientista, então ele acaba muitas vezes fugindo disso. Ele fala, não vou mexer porque isso acaba podendo até me prejudicar a carreira. Um exemplo que eu vivenciei mesmo foi quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso de engenharia, que eu fiz um trabalho extremamente técnico. Então, ele é empírico. Você vai lá, executa um trabalho científico mesmo, né? Um teste, enfim, você colhe os resultados e analisa aquilo. Quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso de administração, que é humano, eu tive uma dificuldade extrema, assim, porque não é palpável, não é empírico. É algo que ele está muito mais no mundo das ideias do que no mundo físico, empírico. Então, esse ponto também é muito importante a gente entender da ciência, porque esses métodos eles são muito bem aplicáveis para o empirismo, né? Coisas que são palpáveis, que você consegue enxergar e executar, né? E repetir aquele resultado, e você executando esses testes, você vai vendo que tem uma consistência que sempre ele se repete, você consegue, né, colher e comprovar a sua tese em cima daquilo, né? O seu pensamento, né, ele vai fechando dessa forma. Mas quando a gente vai mais para o mundo das ideias, quando a gente começa a analisar o lado humano, né, mesmo a parte biológica, que é algo vivo, que é muito dinâmico, começa a existir os pontos, né, duvidosos, onde você tem que partir de premissas e muitas vezes considerar como aquilo válido e seguir o seu trabalho científico em cima disso. Então,
são pontos mais difíceis, né, da gente conseguir comprovar. Vamos para o próximo aqui. Alguém quer ler? Posso ler? A introdução? Isso. Tá. Este capítulo tem por finalidade ressaltar que a doutrina espírita, como ciência, investiga os fenômenos não tratados pela ciência acadêmica. Estuda a essência, que chama de espírito, de maneira mais ampla que a filosofia tradicional. Finalmente, mostra a religião espírita como o verdadeiro culto interior, buscando a eficaz transformação do homem. Este capítulo procura também mostrar os aspectos básicos da doutrina espírita e a sua relação com as diferentes áreas do conhecimento, quais sejam ciência, filosofia e religião. A proposta é investigar e concluir se a doutrina espírita pode ser considerada ciência, se ela pode ser considerada uma filosofia e, finalmente, se ela pode ser considerada religião. Com argumentos lógicos e racionais, vamos demonstrar que ela não somente a ciência, filosofia e religião, mas apresenta novos rumos, novos paradigmas a esses conhecimentos. Uma ciência além da ciência. A ciência da matéria, que chamamos ciência positiva, ou ciência acadêmica, tem sua ação no espaço-tempo. Quer dar um tempinho? Vamos falar um pouquinho da introdução. Desculpa. E esse aqui, eu vejo que vai ser bem longo. A gente já pincelou um pouco sobre ele, mas falando um pouco da introdução aqui, essa parte da ciência, filosofia e religião é o tripé da filosofia espírita. O espiritismo ele é sustentado por esse tripé. Então, eu tenho uma figurinha aqui. Não sei se eu consigo. Acho que eu vou ter que roubar aqui para... Não é isso, cara? Share. Vocês estão enxergando aí? Ótimo. Então, esse aqui é o tripé, né, que sustenta o espiritismo, que é a ciência, a filosofia, onde as duas, né, é o que fazem, né, o que transmitem aqui o conhecimento, né, e a religião, que faz essa ligação tanto da ciência quanto da filosofia da parte moral. Eu ressalto que o espiritismo, né, ele nasce na ciência, ele se firma na filosofia e, por fim, né, ele sublima ali mesmo, né, na religião. E isso acontece dentro do próprio processo do Kardec, né? Ele observa alguns fenômenos físicos, que seria a ciência, ali ele se aprofunda. Cobra bindinha ali, pra mim. E utiliza desse conhecimento científico, né, para criar uma base filosófica, né, com os questionamentos, etc. E com todo esse conhecimento levantado dentro dessa base de ciência e filosofia, ele vê que existem pontos que ele consegue utilizar e responder ou melhorar, né, essas respostas dentro da religião. E a base dessa religião de Kardec era o catolicismo, então ele utiliza, né, o cristianismo como
ponte para que ele utilize essas informações para deixar mais claro ou esclarecer essa parte moral religiosa. Então, eu entendo dessa forma, né, essa introdução. Então, esse é o tripé que a gente tem da filosofia, do espiritismo. Não sei se vocês querem colocar alguma coisa a mais. Não? Vamos lá. Vamos para a próxima, então. Interrompa o seu compartilhamento aí. Beleza. Aí agora vamos para essa... Quer que eu continue? Pode ser. Uma ciência além da ciência. A ciência da matéria, que chamamos ciência positiva ou ciência acadêmica, tem sua atuação no espaço-tempo, aquela cujo objeto tem extensão e duração. Esse objeto está sujeito às leis da matéria como ponderabilidade, repetibilidade, impressionabilidade aos sentidos. O dicionário nos diz que a ciência é um conjunto organizado de conhecimentos relativos a certas categorias de fatos ou de fenômenos. A ciência positiva procura desvendar novas formas da matéria e da energia, sua constituição íntima, suas relações com as formas conhecidas. As leis materiais são traduzidas por fórmulas matemáticas. Como a matéria não apresenta um autodirecionamento, só resta a ela seguir essas leis. Portanto, determinístico. A previsão do fenômeno fica sob conhecimento prévio do homem. Este consegue prever e manipular. As ciências que tratam do psiquismo durante muito tempo não foram admitidas como ciência, mas como pseudociência, até que conseguiram relações entre a matéria e o psiquismo. Descobriram-se produtos químicos que afetam o cérebro e este atua no comportamento. As ciências psíquicas pesquisam igualmente os comportamentos diante de condições previamente determinadas. A ciência espírita tem como objeto algo inextensível, atemporal e não determinístico. O objeto tratado foge das características do objeto da ciência acadêmica. E neste ponto, esta se mostra impotente, pois seus métodos não atuam sobre o objeto da ciência espírita. O objeto da ciência espírita, o espírito, não é determinístico, como no caso da matéria. O objeto apresenta autodeterminação, portanto, o fenômeno fica ao sabor do objeto. Impossível formular matematicamente o comportamento de algo que tem vontade própria. O pesquisador participa do fenômeno estudado, portanto, faz parte do processo de pesquisa. Neste caso, a ciência que com eles trata muda radicalmente a metodologia, precisa mudar. Quando a ciência positiva se voltar à investigação através de métodos não convencionais, ela estará se abrindo a outros tantos fenômenos que no momento não são por ela contempláveis. A ciência espírita está além da ciência positiva, pois abarca toda ela e vai além. Aceita e respeita tudo o que esta investiga no campo da matéria, mas investiga aquilo onde esta se exime, onde esta se ausenta, onde esta demonstra sua incapacidade de investigar, ou se investiga não consegue explicar. Vide experimentos e conclusões do cientista da Real Academia Britânica, Sir William Crookes. Concluímos com isso que a ciência espírita está muito além da ciência positiva que dogmatiza seus atuais métodos investigativos. Eu pediria já para a gente ler essa segunda,
se alguém quiser, porque daí a gente já finaliza a parte da ciência. Mas eu queria comentar uma coisa, não sei se você vai juntar as duas depois, Fabiano. A minha ideia é juntar as duas, a gente já conversa tudo sobre ciência. Esperemos. Então, pode ler, Felipe, já lê essa aí, a gente... Vamos lá, já que quer falar, né? E aí, já comenta depois. Tá, a mediunidade é a ferramenta da ciência espírita. O transe mediúnico jamais foi analisado em profundidade como a doutrina espírita tem estudado e pesquisado. O Livro dos Médiuns é um verdadeiro tratado sobre o assunto, indo muito além de uma tese de mestrado ou doutorado. A mediunidade é um instrumento da ciência espírita. É através dessa ferramenta que muitos fenômenos inexplicáveis pela ciência acadêmica podem ser contemplados. Ultrapassa a barreira do sobrenatural e do miraculoso, explicando a lógica e a racionalidade. Vai você, Fabiano, primeiro. Não, pode comentar, Felipe. O que você estava pensando? Eu estava pensando no que a Ana Patrícia tinha lido antes, sobre a questão da ciência e dos fenômenos, né? Eu estava pensando que no início do século XX, com a teoria de Einstein, se criou uma nova mecânica, se criou uma nova ciência praticamente, né? Existe aquela mecânica newtoniana, que é 90 e tantos % do que se entende de ciência hoje, de comprovação, e existe a quântica. E o problema da quântica é que quando começaram a pesquisar e fazer experimentos, que o Einstein deu a teoria e você tem que fazer a parte empírica, como você disse, né, Fabiano? E começaram a descobrir que a experiência em si, ela influía no resultado. Então, a vontade de quem está experimentando acaba influindo no resultado. Ou seja, deixou de ser uma coisa 0-1, deixou de ser uma coisa ação e reação simplesmente. Entrou o fator humano dentro disso. E aí você começa a pensar numa nova ciência, e aí vem várias teorias que hoje em dia falam de teoria quântica, de mentalizar, e você conseguir mexer nas energias e tudo mais. E aí, hoje, é muito difícil ainda para o meio científico aceitar uma experiência nos termos quânticos, né? E eu acho que a mediunidade, a experiência espírita, o que se faz hoje até tem essa dificuldade de ser aceito como ciência por causa disso. A gente está trabalhando muito mais no ramo da mecânica quântica do que a mecânica convencional. Acabei. Carlos? Carlos está travado, né? O Carlos congelou. Acho que o Fabiano também. Nossa, é verdade. Felipe, a semana passada o Ricardo Mello falou que ele está adentrando nessa questão da mecânica quântica. Nossa, como realmente está vindo uma avalanche sobre o assunto. E é difícil ainda da própria ciência tradicional aceitar. Não, e está complicado porque, olha, Felipe, eu estou numa dúvida assim cruel. O pessoal fala em mecânica quântica e outros falam em física quântica. Eu penso, não é a mesma coisa? Sei, eu estou perdida, viu? Olha, eu sou de humanas, eu tenho uma grande dificuldade de entender essas coisas, sabe, Felipe? De verdade. Esse negócio da física quântica. O meu filho, ele é super racionalzinho, ele é super exatas, e ele não consegue me explicar. Às vezes ele explica, mas... Nós que somos de exatas, a gente tem muita dificuldade de entender esse negócio de humanas. Então, né? E vice-versa, eu também sou da área de humanas. Eu não entendo esse negócio de física quântica. O mais engraçado é que a física quântica está mais próximo do humano do que da exata. Sim, por isso que eu acho que vocês não conseguem explicar para a gente também. Então, né? Fala da influência de quem está vendo, né? Assim, eu também não entendo muito assunto, mas assim, pelo que o Felipe falou, eu pude entender, ela fala muito assim da influência
de quem está assistindo, né? Daquele que assiste o experimento. Então, o fato de você estar assistindo já muda aquilo que está acontecendo. E quando a gente pega, por exemplo, aqui no caso da mediunidade, imagina onde não vai. Agora não estamos falando mais em mecânica quântica. Mas quando a gente fala, por exemplo, em mediunidade, ele tem um componente anímico, tem um componente subjetivo. O Felipe falou uma coisa que eu achei legal também, da vontade do médium, porque às vezes o médium ele quer que aquilo seja verdade. Então, muitas vezes, ele vai trabalhar para que aquilo seja verdade. Se você pega um outro mais cético, todo mundo lembra do Padre Quevedo, né? Que era contra os fenômenos. Então, ele vai... É claro que ele não era médium, mas ele era um parapsicólogo. Então, ele vai buscar outro tipo de informação. Então, por isso que não tem essa precisão que eu tenho na ciência acadêmica, né? Que se eu jogar uma pedra, ela vai cair. Né? Então, essa que talvez seja a grande dificuldade, né? De se colocar isso no mainstream científico. A Gisele queria falar alguma coisa? Você erguendo a mão? Eu falei que era difícil para mim também, quando a Patrícia falou que era difícil, eu falei, são duas. Ah, tá. Ok. Agora, desculpa, uma pergunta aqui. Qual a diferença de mecânica quântica e física quântica? Eu vou deixar essa Meu Deus. resposta para os nossos engenheiros. Me corrija, mas a mecânica é um termo que você veio lá de Newton, né? Antes não existia eletrônica. Tudo era mecânica. Mas é física, mecânica, a mesma coisa. Acontece que deixou de ser simplesmente mecânico quando entrou o quântico. Aleluia! Eu estava toda aqui no... E a eletrônica só existe por causa da quântica. Obrigada, Felipe. Talvez você possa separar, assim, a mecânica talvez ela envolva mais as leis, e quando você fala física é mais a ciência. Sim. Mas é muito teórica, né? É muito além. Pequeno, assim, a diferença. Você falar física quântica e mecânica quântica, entenda que é a mesma coisa. É bem sutil essas coisas. Talvez seja justamente nas leis, porque a mecânica quântica ela não segue mais as leis tradicionais da física. Isso, exato. Show de bola. E aí que tem agora um ponto que é bem legal que para a gente conseguir entender, né, da ciência que a gente chama de determinística, que é a ciência normal que a gente fala, que a gente tem um fenômeno empírico que eu repito e ele que eu testo e ele se repete. Então isso a gente chama de determinístico. Então eu consigo determinar muito bem. E outras ciências elas são probabilísticas, que é o caso da quântica. A gente trabalha com probabilidade. Quando a gente fala em quântico, a gente não determina exatamente aonde a partícula está, e sim uma probabilidade da onde aquela partícula pode estar. E aí a gente começa a entrar mais para a parte humana também, né, que eu estava explicando um pouquinho da biologia e mesmo da parte do ser humano, que é uma ciência mais probabilística, né? Porque ela é dinâmica demais. Então não dá para você falar e determinar assim, o ser humano é assim. Se eu aplicar um medicamento A, o resultado dele vai ser B sempre. Não é assim. É uma probabilidade que você vai ter para que, aplicando aquele medicamento, ele vai te responder como A, como B, como C, como D. Então, ele tem várias respostas que ela pode dar. Ou seja, é algo muito mais dinâmico. Então, quando você... E aí, trazendo para o espiritismo, quando a gente tem o espírito como o centro, né, do nosso experimento, ele é dinâmico, né? Ele é um ser inteligente, então
Não adianta você querer caracterizar que todo espírito é igual, ele não é igual. Então, se você der para ele ali um estímulo, mesmo que seja o mesmo estímulo, a resposta vai ser diferente. Então, como é que você consegue montar um método científico para você comprovar isso? Aí fica difícil, né? E isso a gente vê ao longo de toda a história científica, né? O Felipe deu o exemplo de Einstein, mas nos primórdios da elétrica era a mesma coisa, entendeu? Tinham discussões homéricas ali, né? Para conseguir comprovar, porque não tinha a ciência ainda não tinha alcançado um nível para você conseguir responder. E isso a gente vê ao longo de toda a ciência, né? Se você pegar a matemática, ela vai evoluindo, né? Que a gente chama a matemática, conforme a gente falou, conforme foi dito aqui no texto, né? E que às vezes eu transcrevo, que é a linguagem científica. Então, normalmente a linguagem científica ela é comprovada através da matemática, mas a própria matemática ela evoluiu. Então, e dentro dela, né, existem axiomas que a gente não consegue, até hoje a gente não consegue comprovar por modelo isso. A gente tem que considerar como verdade e a partir daquilo as coisas começam a acontecer. Então, aí a ciência normalmente ela é feita dessa forma. Você cria modelos e através desse modelo você vai imputando estímulos e vai observando as respostas. E é assim que você vai fazendo assim que a ciência, né, vai entendendo que aquele modelo ele está completo ou não está completo. Mas o problema maior é quando você não consegue ter uma resposta dentro daquele seu modelo, uma resposta esperada que você tem. Então, você tem que ficar realimentando aquilo. Então, esse é o que eu vejo que é um grande problema que vai existir enquanto a gente não sanar essa falha, né, que existe dentro desse modelo de comprovação científica, a gente não vai conseguir comprovar ou estudar, né, ou ter um modelo científico para o espírito. E é interessante a gente também aqui ao longo do texto, quando ele coloca sobre a parte psíquica, né? A gente já teve grandes evoluções na parte psíquica, mas é por conta disso, né? Você quando você está tratando com o ser humano é algo muito dinâmico. E quando você olha a parte psíquica, a maneira que eles encontraram para responder, né, esse modelo científico foi através da química. Ele tem que, novamente, ele remete à matéria para conseguir criar algumas respostas para o espírito, né? Porque para mim a parte psíquica ela está muito atrelada ao espírito, né? As respostas químicas do corpo elas são resultados, vamos dizer assim, né, de
do princípio anterior, que é o espírito. É dessa forma que eu entendo. Mas eu também não sou especialista na parte Então, eu não sei se eu estou falando besteira, o Carlos pode me corrigir, mas eu já ouvi dizer coisas que eu li também, que Freud, né, e Jung, né, eles tinham uma treta também por conta disso, né, porque o Jung era mais voltado para esse lado espiritual, né, de fenômenos espirituais, e o Freud não, né? Não tem isso, Carlos? Você já nunca leu sobre isso? Eu já li sobre isso. Tem Eu já algumas ouvi alguma coisas. coisa. Acho que tem um filme que fala dessa treta aí. A minha psicóloga, minha terapeuta na época, ela comentava muito isso, que a linha junguiana, ela aceita mais essa questão espiritual, né? E o Freud já vai para o caminho mais materialista. Essa fala do Fabiano me lembrou muito a questão da teoria do Tesla, onde tudo é energia, né? Tudo é energia. Então, sei lá, Deus é energia, eu sou energia, você, Fabiano, é energia, o Carlos. Bandeirante também, tudo. Então, o espírito é energia. Nós não podemos ser igual o Uri Geller. O Uri Geller, lembra? Alguém lembra do farsante do Uri Geller? Lembro. Então, é complicado. O ser humano como diz meu irmão, é ródia, para não falar aquela outra palavra. Porque hoje em dia está muito na moda. Liga né? Ele fala, é ródia. Maria, só questionando uma coisa, eu estava pensando aqui, falando quando você falou. Energia, eu acho que ainda está no campo da matéria. A mente, a quinta essência do espírito em si, não o perispírito também é energia, mas eu acho que tem algo que está além ainda da energia. Eu também acho, Felipe. Que é a parte eterna. A fala do Fabiano me remeteu ao Tesla e a sua grande teoria de que tudo é energia. Energia foi naquela época que o Fabiano estava falando que começou as grandes teorias do eletromagnetismo, né, Fabiano? Isso aí. E aí é interessante que quando você usa o modelo energético, aí você também consegue responder mecanicamente, eletricamente, né? A parte de elétrica e eletromagnetismo, você usa toda a teoria de energia para você conseguir responder a esse modelo nesse sentido. Eu não sei se são livros espíritos que tem, em algum lugar que eu li, que a teoria dos espíritos e o entendimento dos fenômenos não seria possível sem antes ter justamente desenvolvido a ciência do eletromagnetismo, ser descoberto o eletromagnetismo, os campos eletromagnéticos que existiam e tudo mais, né? E tem um ponto que é importante, Felipe, que você colocou, que é a interferência do ser, né? Ou como que a gente chama? Do objeto analisado dentro do experimento. Então, eu vou trazer um pouco para a minha realidade, né, que é a aeronáutica. Então, a gente tem... eu vou fazer um teste numa aeronave. E quando eu instrumento essa aeronave, muitas vezes a instrumentação ela influi no ensaio que eu estou executando. Então, é bem comum isso. Qual que é a diferença da parte científica determinística ali? Você consegue eliminar o efeito dessa instrumentação para você conseguir olhar o fenômeno básico. No espiritismo, na física
quântica, você não consegue fazer isso. Hoje você não consegue eliminar o efeito do observador dentro do fenômeno observado. E aí você começa a complicar tudo. E no teste é principalmente campos eletromagnéticos, né, que influenciam. Sim. Você trabalha em ensaios em voo, Fabiano? Não, eu trabalho no desenvolvimento integrado do produto. Então, Eu já trabalhei em ensaios em voo. É legal. E a própria aerodinâmica, né, Felipe? Você vai colocar, por exemplo, uma tomada estática, você tem que ver os efeitos compressivos e descontar esses efeitos, porque ele vai influenciar. Então, você faz o quê? A eliminação desses efeitos que você não que é devido à sua instrumentação, mas que você não quer saber do fenômeno. No final das contas, você vai tirar esse cara e vai ter que ver como que é ele sem isso, né? O eletromagnético é a mesma coisa. E de certa forma, né, o próprio ser humano ele gera esses campos também, né? De forma bem sutil, mas ele gera os campos eletromagnéticos. Então, talvez quando a gente evoluir nessa ciência, né, a gente consiga criar modelos e utilizar dessa evolução científica para comprovar esses modelos, né, criados em cima disso. E aí talvez a gente vai chegar a um certo momento que a gente vai conseguir explicar, né, essa interação entre o mundo espiritual e o mundo material, ter uma noção melhor do que é o espírito, né? E um outro ponto que eu acho interessante, que Kardec ele acabou utilizando para criar toda essa base filosófica, né, que vai ser o próximo assunto que nós vamos falar, dos fenômenos espirituais observados. Então, eles estavam ali presentes, né? Então, começando com as mesas girantes, só que o que foi observado desses fenômenos é que existia uma racionalidade, uma inteligência por trás desses fenômenos. Eles não aconteciam de forma aleatória, né? Foi observado que esse fenômeno, quando ele acontecia, os resultados dele geravam algo racional. E aí é ali que se começa a explorar, né, dentro desse fenômeno natural que acontecia, um início de comunicação, já que ele tem uma racionalidade por trás. Então, como que a gente consegue extrair, né, o conhecimento desse fenômeno? Só que, como ele é algo não determinístico, conforme eu falei, vão ter pessoas que vão acreditar e vão ter pessoas que vão duvidar daquilo que foi colocado. Então, ele não conseguia explicar de forma determinística, considerando as leis que a gente tem acadêmicas, para garantir que aquilo era um fenômeno científico. Mas é através dessa ciência que a gente, ou desse fenômeno natural, né, que aconteceu, que o espiritismo ele se inicia, e esses fenômenos naturais foram analisados por cientistas, né? Então, por isso que a gente fala que o espiritismo ele nasce na ciência.
Então, estabelecendo-se essa comunicação, né, com esse fenômeno, que posteriormente entendeu-se que era o espírito que estava por trás desses fenômenos, que era a parte intelectual ou racional, é que se inicia os questionamentos filosóficos para a construção da base do espiritismo. Tá? Eu acho que essa história acho que todo mundo já conhece, né? Nas escolas a gente estuda, né? No começo das escolas a parte do espiritismo. Então é algo legal por conta disso. Vamos para a filosofia? Alguém gostaria de Posso ler? ler, Fabiano? Ok. Designamos a filosofia que aí está como sendo a filosofia tradicional. Esta investiga, tal como a ciência positiva, tudo que se encontra relacionado ao sensível e ao estritamente racional. Ou seja, por mais liberdade de pensamento que a filosofia permita ao homem, a tradicional se limita diante dos limites humanos. Essa se aprisiona ao convencional. Quando investigamos o ser, quando adentramos o campo da ontologia, não se deve, à bem da verdade, impor limites. Para a busca da verdade, para se amar a sabedoria, para buscarmos o conhecimento, tudo é passível de investigação. O forte indício que o ser vai além da matéria deveria se tornar alvo de exaustiva investigação filosófica por parte da filosofia tradicional. Essa, entretanto, como a ciência acadêmica, se exime, se condiciona e se limita. A filosofia espírita ousa, vai além, mergulha neste campo e investiga, propõe e conclui. Novamente, o espiritismo na vanguarda, deixando também a filosofia tradicional se ocupar do mundo da matéria, ou muito pouco na metafísica. Eu acho que podemos já também ler o próximo. Posso ler também? Tá ok. Muitos foram os filósofos que afirmaram a essência dos seres, em especial do ser humano. Parmênides dizia que o ser é, contrariando Heráclito, que dizia que tudo flui. Sócrates falava na imortalidade da alma. Platão se referia ao mundo das ideias como sendo o mundo perfeito, o mundo real. O mundo sensível é ilusório e passageiro. Descartes apresenta a essência como sendo a coisa pensante ou a res cogito. Enfim, podemos relacionar inúmeros pensadores que entendia o ser como sendo dual, matéria e essência. Eles são conhecidos como essencialistas. A doutrina espírita vem tratar a essência como sendo o espírito, muito mais que os filósofos que não iam além de apontar a existência da essência. O espiritismo debruça-se filosoficamente e empiricamente, demonstrando a realidade da essência através dos seus efeitos. A doutrina espírita tem como foco de seu estudo o espírito. Estuda as leis que o regem, sua origem e seu destino. Além dos filósofos existencialistas, as religiões também tratam da essência como sendo a alma. Estas, porém, apresentam somente argumentos provindos de revelação.
os quais muitas vezes são considerados divinos. Então, é interessante, né, essa parte da filosofia, e eu trago até um pouco desse parágrafo, né, onde a gente olha, né, a dualidade, que seria a matéria e a essência. Então, já haviam filósofos que olhavam e criavam ali, né, pensamentos respondendo coisas referentes à matéria, e outros que já falavam sobre essência. E olhando, né, esse estudo como um todo, eu vejo que falar sobre o mundo das ideias sempre foi uma dificuldade bem maior, né, de comprovação. Existe ali não é algo tão direto, né? Então existe ali algumas dúvidas, alguns questionamentos que são mais difíceis de você conseguir, né, responder e entender, né, quando a gente começa a olhar essa questão do mundo das ideias. E é bem interessante como isso ele remete muito à espiritualidade, né, e ao espírito dentro do espiritismo. Então, a gente consegue ver grandes semelhanças, né, quando a gente vai estudando essas teorias ali do mundo das ideias, conforme a gente olhou lá no livro 1. Né? Então, a gente começa a estudar e entende esses pensamentos, a gente consegue fazer uma associação grande com a parte espiritual. Pode falar. Eu queria perguntar, não sei se só para você, Fabiana, mas para o Carlos também, parece que era patente no mundo antigo, até Descartes, né, tem antigo assim, que existia essa dualidade, existia o espírito e a matéria. Antigamente era até o que é efêmero é a matéria e o que é mais importante é aquilo que dura mais tempo, que é o espírito, né? E eu queria saber quando que na filosofia, no pensamento da humanidade, houve essa ruptura em que os pensadores pegaram essa linha materialista e começaram a questionar se existe algo além da matéria. O Carlos vai responder. A gente vai ter lá atrás alguns filósofos também, os mecanicistas, vamos ter lá até nos pré-socráticos, depois um pouquinho mais, a gente sempre vai ter essas duas linhas. Tá? Aí, quando a gente tem, por exemplo, aqui em Descartes, que é o primeiro, é claro que Platão fala muito, né, sobre as duas dimensões e sobre essa dualidade, mas quando você chega aqui em Descartes no racionalismo, e ele vai expor, né, res cogito e resistência. Mas depois a gente vai ter um outro movimento do monismo, né, que já volta e vai falar em uma coisa só. Então, é um movimento que sempre há, tá? Em alguns momentos você tem mais ênfase para uma escola, e em outros momentos mais ênfase para outra, entendeu? Aí depois, quando você vem para esses caras mais modernos, né? Por exemplo, no existencialismo, né? Principalmente no existencialismo ateu, né? de Sartre, de Simone de Beauvoir, aí nesse pessoal, e talvez esses mais contemporâneos hoje, a gente tenha um pensamento um pouco mais monista. Tá? Mas é um movimento que sempre existiu e em cada momento você tem um aí que está um pouco mais
com ênfase de acordo com o momento histórico, de acordo com aquilo que se vive. Isso é muito recente, então, é século XX, né, Sartre? Sartre é século XX, mas quando você pega, por exemplo, os empiristas, por exemplo, eles já eram mais voltados a essa linha. Entendeu? Ele já não falava em conhecimento inato, ele vai falar que você nasce uma tábula rasa e vai adquirindo conhecimento. Então, eles já estão mais ligados, estão mais voltados ao monismo e também ao niilismo. Entendeu? Dizendo que Né? não. E o Hobbes, né, os ingleses. Isso. Ah, então a gente vai ter sempre essas duas linhas aí. Ô Carlos, um Oi. outro ponto ali, né, do mundo das ideias, que muitos colocam, é esse mundo da mente, né? Esse mundo do sentimento, e não algo um pouco mais transcendente, que seria o espírito em si, né? Algo além. Isso. Então, e aí você começa a ter ali os estudos da mente humana, da psiquiatria, né? Da psicologia, para você conseguir entender o que eles chamam de mundo das ideias, mas ainda fazendo uma correlação muito grande com o material. Mas o Platão não. O Platão acredita na pré-existência da alma. O Platão acredita. Exato. Ele fala que a alma é capturada por um corpo, né? E que não vê a hora de cair fora. Então, a gente digo vai ter... esses mais novos, quando eles revisitam essa questão, eles não abandonam completamente o mundo das ideias, mas não com esse viés de Platão. Eles trazem para um viés mais... Como é outra ideia. O Hegel, por exemplo, ele fala em espírito, mas não em espírito como a gente acredita em espírito, né? Ele fala no espírito, assim, tipo o espírito da coisa, né? A ideia, né, da coisa. Isso, exato. Então, e por que eu entendo que eles acabam fazendo isso? Porque para o mundo acadêmico é mais fácil conseguir comprovar algo desse tipo. Né? Porque eu sei dessa dualidade, eu sei que existe a mente. Olha, quando eu falo mente, eu não entro no aspecto religioso, né? Eu estou falando, olha, é dividido, então tem a mente e tem o corpo. Agora, eu também não entro na questão se essa mente sobrevive após o corpo, mas eu faço a divisão, sem entrar no aspecto religioso. Entrou no aspecto religioso, complica. E aí tem um outro ponto por trás da mente que você acaba vinculando, que é o cérebro, que é algo material. Então, você começa a estudar a parte de movimento ali, né? Como é que eles chamam? O movimento cerebral, tem um nome isso. Mas são essas... Sinapses, esses pontos... as sinapses que falam? São esses pontos cerebrais que eles vão analisando que, quando você tem sentimental, ativa tal ponto. Tá. Então, eles começam a fazer esse vínculo do mundo das ideias com o mundo material. Mas, em nenhum momento, eles questionam o anterior, né? Que é o espírito, que seria, vamos dizer assim, a essência da racionalidade, do conhecimento, né? E não o cérebro em si, que o cérebro, na verdade, para nós, nada mais é do que um meio. Né? O cérebro, por si só, ele não tem conhecimento. Tanto que, quando o ser morre, né, ele continua com o cérebro lá, mas não tem nenhuma atividade cerebral. Atividade cerebral. O cérebro é o hardware, né? E o espírito seria o software, né? Exato. Então, a racionalidade, eles deixam um pouco, né, do questionamento do princípio racional para estudar um pouco a questão de atividade cerebral e essa parte mais material do mundo das ideias, do racional. Beleza. Ok? Beleza. Vamos agora para a parte religiosa. Eu leio. Tá ok.
24.6, uma religião além da religião. As religiões normalmente se cristalizam em torno de algo revelado e tido como intocável. Evitam qualquer contato com o conhecimento desvendado. Querem, ao mesmo tempo, submeter a ciência e a filosofia, em vez de buscar uma aliança com elas, ou mesmo investigar junto com elas, buscam sua submissão. As religiões desacreditam ao homem, lhe tiram toda e qualquer possibilidade de investigação religiosa. Quando são de caráter velado, não investigam, se apagam a letra dos escritos sagrados. Trilham caminhos, traçam conclusões, no mínimo absurdas, para não dizer patéticas, desprovidas de racionalidade e de lógica. Ficam ao sabor das emoções, bem ao gosto daqueles que manipulam as massas, sejam por interesses escusos, sejam por cegueira científica e metodológica. Uma religião, quando se apega à letra da revelação e acrescenta sobre isso forte componente emocional, leva ao fundamentalismo e este, via de regra, ao fanatismo, quando não à violência e ao derramamento de sangue. A história passada e contemporânea mostra isso com grande clareza. Novamente, a doutrina espírita quebra paradigmas. 1. Em vez de grandes e belas construções de pedra usadas como templos, prefere solidificar as relações entre os frequentadores. 2. Em vez de hierarquizar os homens dentro das religiões, prefere mostrar justiça, igualando-os como irmãos em ascensão. 3. Em vez de cobrar pelo que de graça lhe é dado, difunde e incentiva o voluntariado de todos. 4. Em vez de minimizar o homem, taxando-lhe de eterno pecador e incapaz, valoriza-o, dá-lhe esperança, mostra-lhe sua capacidade, eleva-lhe a autoestima, mostra a responsabilidade de seus atos. 5. Mostra que o culto interior é mais importante que o culto exterior. Portanto, uma religião que no atual estágio de entendimento do homem está além das religiões. Ponto. Continua? Você pode ler o outro também, que a gente Tá. vai, como ele fala de religião, a gente já trata Tá. de tudo junto. 24.7, o caminho da transformação do homem, a religião espírita. A transformação do homem de um ser de potencial pouco desenvolvido a outro de potenciais desenvolvidos, em outras palavras, de um ser imperfeito, um ser virtuoso, é o objetivo principal da religião espírita. Ela entende, assim como Sócrates e como Jesus pregava, que somente através das virtudes que o homem se torna feliz, ou que habitará o reino de Deus. Por isso, a religião espírita é de culto interior, minimizando todas as exterioridades. Ponto. Esse é um ponto que eu vejo que acaba tendo uma ligação com aquilo que a gente falou no início, né, da própria ciência. Dentro da religião existem os interesses, né? Então, aqui também a gente vê muito o interesse de uma classe ou de alguns, né, dentro da religião. Só que se a gente olhar para a base, né, do que é a religião, né, da definição dessa palavra, que é fazer a religação, né, do homem com Deus, ou seja, do ser com o Criador, né, e com a criação também, né, de certa forma, então assim, o objetivo maior, ela deveria ser deixado de lado esses interesses, né, e reforçado esse objetivo primário, que é essa religação. Então, e aí o que eu vejo que na religião espírita, o que vem, né, trazer de diferente é justamente essa outra visão de como você consegue fazer essa ligação, né? Desprendendo
da matéria, muitas vezes. Então, ele fala, né, dos templos de pedra, né? Então, ele volta muito mais para o mundo espiritual, ou seja, essa ligação ela é feita você com Deus em qualquer lugar, né? Não depende de uma igreja, de um templo para que isso aconteça, e sim você mesmo. E essa ligação ela ocorre também através do aperfeiçoamento, né? Então, a religião espírita ela traz esse viés, né, da virtude, de você, como um ser imperfeito, de olhar, né, os seus defeitos e aprimorar, né, esses defeitos de forma a transformá-los em virtudes e fazer com que você consiga caminhar de forma moral, né, para uma ligação uma ligação mais próxima com o Criador, né? Fabiano, Seria essa parte perfeita. Diga aí. uma coisa que eu achei interessante, que é aqui, ó, tem um momento que ele fala que as outras religiões, elas, muitas vezes, elas subjugam o homem. E a doutrina espírita, ela estimula os seus potenciais, né? Porque quando eu falo, por exemplo, que você não é capaz de mudar e que você precisa ser bonzinho para que Deus possa lhe salvar, então eu coloco essa salvação nas mãos de outro, nas mãos de Deus, e para mim não cabe evolução, só cabe ser bonzinho. Entendeu? Então, Sim. ela subjuga o homem e muitas vezes, por medo, ele espera uma salvação. A doutrina espírita ela vai dizer, não tem essa não, é você que tem que estabelecer os seus potenciais. Né? Eu estava olhando ontem até um texto do Paulo Freire que ele fala isso, que a verdadeira educação não é aquela educação que te impõe, mas aquela que abre os caminhos para que você mesmo busque o conhecimento. Né? Isso tem depois, você vai encontrar em Piaget antes, né? Em Piaget também falando isso, né? Que é o construtivismo. Então, eu busco construir um conhecimento. E é isso que a doutrina espírita vem proporcionar para a gente, né? Essa nossa busca pelo aprimoramento, essa busca pelo conhecimento, e ela me melhora a autoestima, porque enquanto a doutrina da graça me diz que eu não sou capaz de me transformar, a doutrina espírita fala, não, você é capaz e deve se melhorar, se transformar. Né? Porque você tem todas essas potencialidades para que você possa realmente crescer. Né? E aí, quando chega para alguém que já está com uma determinada faixa etária, como a gente estava brincando no início do idoso, então, e você já não acredita, que você fala que vai morrer e vai dormir, você fala, então, para que eu vou aprender? Quando você fala das vidas sucessivas, não tem idade mais para aprender. Porque esse conhecimento ele continua. Então, você vê que existem diferenças muito grandes, né, dentro desse pensamento aí, né, que estimulam o crescimento. Não sei se vocês concordam. E mais, né, Carlos, se no começo ali do texto, né, que ele fala, né, da filosofia da ciência, né, que a religião ela tem que andar em conjunto com essas duas. Né? Muitas vezes, quando você tem dentro da ciência, da filosofia, algo que fere algum dogma ou alguma verdade que aquela religião ela tem, ela simplesmente não aceita a ciência ou aquele pensamento filosófico. Então, ele também entra nesse ponto para tolir, né, o ser ao questionar e ao pensar. Então, um outro ponto que tem, que a religião espírita ela é evolucionista, né? Então, ela, conforme você mesmo falou, ela incentiva, né, você se aperfeiçoar. E, além disso,
o aperfeiçoamento da ciência e da filosofia, ela também é aceita dentro da religião espírita, né? Porque, de novo, a gente tem esses dois pontos como base da religião espírita. Então, né, criando a parte moral para os fundamentos da religião. Então, ela também é dinâmica nesse ponto, porque ela vai evoluir conforme esses novos conhecimentos forem sendo adquiridos, né? Isso. E quando você pega, por exemplo, eu vou em determinadas casas, e vocês já todos que fazem preleção, então você cita todo mundo, eu posso citar Buda, eu posso citar quem eu quiser, entendeu? Porque o conhecimento, ele é universal, né? Até domingo, acho que a Maria estava ouvindo na rádio lá, né, que a gente estava falando, e eu citei o Jean-Paul Sartre. Daí o Rui estava questionando, foi até bom que deu um gancho, né? Pô, mas o Sartre é materialista, como é que nós podemos citar um materialista? E daí? O conhecimento não está só em quem é espiritualista, o conhecimento está em todos os lugares, né? Então, por exemplo, quando eu pego, por exemplo, em outras religiões, elas adotam uma postura, por exemplo, olha, tudo que você precisa está aqui na Bíblia, ou seja, está na revelação. Quando você vem na doutrina espírita, ela fala assim, olha, a Bíblia é um documento importante, mas você também tem todo o conhecimento do mundo onde você pode pesquisar, na filosofia e tudo mais, né? E nas outras religiões, então o conhecimento ele passa a ser muito mais amplo, né? E não fica sistematizado, não fica limitado a um cantinho ali só, né? Senão a gente começa a ficar sectário, né? E tudo mais. Então é importante essa abertura que ela dá. Por isso que a doutrina espírita ela acaba levando muitas vezes até a fama de ser uma doutrina de pessoas um pouquinho mais interessadas, né? Às vezes na pesquisa, no estudo. Não que os outros não sejam, a gente sabe que todas as religiões têm lá os seus estudiosos, né? Mas a doutrina espírita ela acaba sendo um lugar interessante para aqueles que gostam de desenvolver, de pesquisar, de ouvir todas as ideias, né? Carlos, o que você está falando, que o Fabiano falou antes também, foi algo que eu senti falta nesse texto aí que a gente leu, nesses tópicos que ele colocou. Ele não fala justamente esse aspecto evolucionista da própria doutrina. Quando você fala religião, você já puxa um pouco essa tendência cristalizadora, como você falou da palestra de domingo. Como assim você vai falar de outro que não segue o que está dentro da doutrina espírita, né? Sim, Acho que sim. isso é uma tendência para cada religião. Até a ciência tem essa dificuldade, né? De quebrar barreiras e ir evoluindo. E aí no texto foi uma coisa que eu senti falta. Esse é justamente esse aspecto de que evolucionista, que não foi dito tudo ainda dentro da doutrina espírita, né? E Kardec deixou isso bem claro. E uma vez eu estava, há muitos anos, eu estava numa casa espírita e falei assim, olha, teve a primeira revelação, a segunda e a terceira, será que um dia vai ter a quarta? 90% levantou a mão e falou que não. Eu falei, mas como não? Se você pergunta na época de Jesus, será que teria uma terceira? Ela fala, não, Jesus já falou tudo. Mas o próprio Jesus falou que ainda tinha mais coisa para ser revelada, né? Poxa, cara, vocês dois aí são pessoas de aeronáutica. Você já imaginou falar de aeronáutica para mim, para Maria, eu suponho a Ana? Não vou entender nada, é completamente fora da minha área. Entendeu? Então, eu teria que ter uma base para que eu pudesse entrar no diálogo de vocês. Não é? Então, se eu não tenho essa base, não vai dar. Então, vai ter quarta, vai ter quinta, isso no meu entendimento aqui. Por quê? Porque à medida que nós formos evoluindo e sedimentando essa base, vão vindo novos conhecimentos. Né? Senão, hoje eu não consigo. Fala, Não Maria, só... pode falar. Eu senti a questão, assim, o Felipe falou de um ponto e eu vou falar da progressão. Nós espíritos, a gente tem... a gente vê o porvir na progressão e não na revelação, porque se fosse na revelação, eu não vou estudar, eu não vou melhorar, eu não vou ser voluntária, sabe? Eu não vou ajudar o próximo, eu vou morrer, vou ficar dormindo, esperando para ser salva. Então, a questão
do evolucionismo, o que nos dá autoestima, motivação, é pensar na progressão. Eu tenho que me melhorar, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que correr atrás. Por quê? A gente tem que acreditar no porvir, na progressão. Penso. Claro. Eu até acrescentaria, Maria, no que você colocou, que assim, todas essas três, o grande link entre todas elas é a progressão. Seja a ciência, seja a filosofia, seja a religião, ela sempre vem progredindo ao longo do tempo. Então, assim, o ser, o homem, não pode ser diferente disso. E uma coisa que eu não esqueço, Fabiano, que a Maria está falando também, é de uma palestra de um cara até polêmico. Ele fala que o espiritismo até hoje só estudou até umbral. O que está além do umbral, a gente não chegou ainda. Sim. Pois é. Você sabe o que é, Felipe? Dentro do movimento espírita, existe um movimento chamado rustanguinismo, que é a influência do catolicismo sobre o espiritismo. Entendeu? Eu não estou dizendo que isso seja negativo ou positivo, eu estou citando que existe uma influência. E essa influência, segundo alguns escritores, ela vem muito por intermédio do Chico Xavier. Tá? O Chico ele é um dos que... Então, muitos espíritas vão dizer, olha, o Chico ele é um que trouxe muita influência do catolicismo, tá? Para dentro da doutrina espírita. Porque Kardec, em nenhum momento, gente, eu não sou contra o Chico Xavier, pelo amor de Deus, tá? Eu só estou citando aqui aquilo que é colocado. Então, o Kardec, ele não fala em umbral, ele não fala em Vale dos Suicidas, ele não fala nada, ele fala em erraticidade, todo mundo sabe disso. E o Chico, ele vem trazer, né, mais esses conceitos. Só que, se você pega André Luiz, por exemplo, o André Luiz é bastante, no meu entendimento, bastante metafórico. Né? E quando a gente leva muito daquilo que o André Luiz fala ao pé da letra, a gente começa a fazer analogias, entendeu? Então, o umbral é igual ao purgatório, entendeu? A gente começa a fazer uma porção de analogias e aí a gente começa a catolic, sei lá o termo, a tornar mais católico o espiritismo, né? Então, o Kardec não, o Kardec é mais cético nesse aspecto. Então, é importante que a gente observe isso. E a gente não foi além do umbral, porque a gente também não tem nível de entendimento, né? Porque o que eles vão dizer para a gente, né? Como que seria, né? um lugar mais evoluído? Eu não sei, eu não tenho nem referência, nem padrão para isso, né? A própria mãe do André Luiz está além do umbral e a gente não sabe onde que ela estava. Exato. Também. Né? Então, não tem nem ideia, né, de como seria isso. Porque a gente vive, talvez, numa condição ainda tão primitiva perto desses que a gente não tem nem ideia de como seria isso, né? Seria mais ou menos como pegar alguém que vive numa savana da África e dizer como que pode ser o bairro mais elegante, por exemplo, de Copenhague, de Zurique, né? Então, assim, para ele não tem nem ideia né, do que seja aquilo, né? Vamos lá, Fabiano. Vamos lá. Vamos para o próximo aí? Só queria fazer uma pergunta antes, Fabiano. Como é que é a palavra que você usou mesmo, Carlos? É rustagnismo? Rustanguinismo. Depois eu coloco aqui no... Tá. Eu nunca ouvi falar nesse termo. Depois eu queria pesquisar. Rustanguinismo. Vem de um cara chamado Rustang. Agora acho que a gente já está indo para o final. Aqui, né? Um acordo de ciência e religião e depois a conclusão. Né? Alguém quer ler essa parte? Acho que todos já leram. Que eu leia? Eu vou ler. Tá bom. Partindo-se da hipótese que a verdade é una e que tanto a ciência como as religiões são facetas dessa verdade,
elas não podem se opor nem mesmo se subordinar uma à outra. Dogmas religiosos não são mais verdadeiros que as leis da natureza pesquisada pela ciência, assim como os milagres religiosos não são derrogações das leis naturais ou divinas. O que a doutrina espírita procura mostrar é que a ciência em si não é fim, e a religião por si só não explica nossa relação com o meio natural em que vivemos. Para amar a Deus, devemos amar sua obra, e para tal temos que conhecê-la. A ciência nos faz conhecer a obra. A doutrina espírita tem por princípio a união da ciência com a religião, passando pela filosofia. Ela entende que esses ramos do conhecimento são as diferentes formas, os diferentes pontos de onde a verdade é vista. Portanto, são pontos que se auxiliam na visão e no entendimento da verdade. É um pouco do que a gente já falou, né? Elas têm que caminhar de forma conjunta. Não tem, né? Pensando nesse ponto da verdade, né? A verdade una, né? Que é a verdade absoluta, ela é uma só, né? Então, tanto a ciência quanto a religião, ela tem que remeter a essa verdade absoluta. Não tem como ela ser antagônica, né? A ciência me responder de uma forma e a religião de outra. Então, se a gente não encontrou ainda a verdade una, provavelmente nem a ciência e nem a religião está conseguindo alcançar essa verdade. Então, e aí entra o progressismo novamente. A gente, conforme a gente vai caminhando e progredindo, evoluindo, mais próximo dessa verdade a gente vai estar. Mas essas duas coisas, né, na verdade, essas três coisas, que é a religião, a ciência e a filosofia, elas têm que caminhar juntas para a gente encontrar essa verdade absoluta. Não tem como a gente desmembrá-las de forma separadas, né? Então, o caminho ele é um só. Basicamente é isso. Não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa. Não tem como não ser dessa forma, né? Não tem. É o que você falou, a gente tem aquele tripé, né? E por isso que a doutrina espírita ela traz para a gente um embasamento legal, porque quando a ciência conversa com a filosofia e conversa com a religião, fica mais fácil, né, de entender. Quando eu tenho a religião sozinha, né, ela só vira crença, né? E diferente de quando eu tenho esses conceitos juntos. O que ele fala aqui, para eu amar a Deus, eu preciso conhecer a sua obra. Né? Não tem como. Então, se eu for um espírita terraplanista, tem alguma coisa errada, porque eu estou negando a ciência. Né? Então, eu tenho que ouvir a ciência. Eu não estou dizendo que eu não possa questionar a ciência, né? Mas eu tenho que ouvir, e à medida que aquilo é comprovado e tudo mais, então aí a gente vai podendo fazer essa costura. Né? No entanto, né, Carlos? No entanto que a gente acredita no espírito, mas a ciência não comprova isso. Isso. A gente questiona. Por quê? Mas a gente questiona baseado no racional por trás. Agora, veja bem, quando a gente fala que é ciência, filosofia e religião, existe a ciência espírita. Entendeu? Então, quando eu pego, por exemplo, Richer, William Crookes, Ernesto Lombroso, Cesare Bosano, esses caras lá no início, eles fizeram muitos estudos, né? Tem o caso de Eusapia Paladino, a gente passou por essa aula. Então, existem, sim, muitos que fizeram pesquisa, né? E que chegaram a muitos resultados. O que não acontece é que a ciência acadêmica, né? Mas a gente entende que vai haver um momento, é claro que talvez
ao longo dos anos aí que vai se começar a comprovar. E já tem muita coisa, o próprio caso da reencarnação, que não dá para você provar, mas quando você pega lá Ian Stevenson, Hernani Guimarães Andrade, esses caras já são estudiosos e que não tem nada a ver com o espiritismo e que foram fazer pesquisas nesse assunto, né? Que de uma certa forma também é ciência, são, né, pesquisas de observação e tudo mais. Então, ela vem caminhando junto com tudo isso. E a grande sacada do Kardec, que é interessante, quando a ciência falar que não, siga a ciência. Né? Não precisa seguir, não seja dogmático. E isso não derruba a doutrina espírita, porque ela não é só um pilar, né? Ela vai ter vários pilares. Exato. Okay? Beleza. Vamos para a conclusão? Vamos lá. Em ocasião alguma, vimos qualquer religião investigando o que é o foco delas, qual seja a vida espiritual. Elas se limitam a tomar trechos de seus livros sagrados e, de forma dogmática, cerrar posições em torno de suas interpretações, desconsiderando todo o conhecimento científico-filosófico, desvendando e até então aceito. Adquirem uma estrutura cristalizada, desconsiderando os avanços do campo do conhecimento. Caem no descrédito das populações mais intelectualizadas, mas se mantém firme no seio da massa ignara. A doutrina espírita se mostra sem qualquer dose de sectarismo, como uma doutrina que procura desvendar a verdade, pois tem consciência que, à medida que nos aproximamos delas, mais libertos nos tornaremos. Deixa eu só fazer eu sei que já está passando a hora. Eu estava ouvindo um cara hoje, e ele estava dizendo assim, que as religiões, lá na África, antigamente, há 5.000 anos, 4.000 anos, no Antigo Egito, elas falavam de muitas coisas que hoje nós não falamos mais. E quando essas religiões pré-estabelecidas, aí, cristianismo, islamismo, elas passaram a tomar conta, então elas aboliram, então destruiu-se muitos documentos, muitas coisas que eram faladas lá atrás. Se você pega, por exemplo, os maias, lá aqui na América, eles tinham muitas coisas que foram destruídas, porque eram contra o cristianismo. Entendeu? Então, muitos livros, muitas coisas, muitos escritos, né? Que iam contra essas religiões que se estabeleceram depois, eles acabaram sendo destruídos. Né? E que havia muito conhecimento lá atrás. Né? Então, essas religiões, de uma certa forma, elas têm essa revelação delas, né? E pronto. Às vezes, eu vou fazer um desabafo aqui. Né? Eu falo, poxa, eu tenho que procurar na Bíblia textos que corroborem com a reencarnação. Mas tá, eu até tenho vários textos na Bíblia. Mas e se não tivesse? Significava que não existia a reencarnação? Por causa disso? Por que tem que estar sempre recebendo, entendeu? Isso. Né? A doutrina espírita era algo de agora, de 1857. É claro que pega o Evangelho de Jesus como exemplo moral. Mas tem muitas coisas que talvez naquela época esse conceito ainda não fosse o momento. Eu não sei se eu estou sendo claro. Né? Então pode ser que daqui a 5.000 anos existam conceitos que hoje a gente não tem ideia. Então por que não está lá no livro dos Espíritos, não vale? Entendeu? Então, assim, é para a gente pensar mesmo, né? Que tem muitas coisas que ainda hão de surgir, e essa ideia do espírito, tudo mesmo que venha alguém e fale, não, mas não está escrito aqui com todas as letras, então, mas talvez há 2.000 anos não fosse o momento ainda, né, de você saber isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fabiano, quer fazer um fechamento? Mais alguma coisa que você quer colocar? Eu coloquei só um vídeo que eu achei bastante interessante lá no nosso WhatsApp. Se o pessoal quiser assistir, ele fala de ciência versus espiritualidade, da Ana Beatriz Barbosa. Né? É bem legal assim, o que ela coloca. E é o que você falou, assim, é progressivo, certo, Carlos? Não vai parar. Né?
Não é porque não está na Bíblia é que não é verdade, certo? E não é porque não está no livro dos Espíritos que não é verdade. A coisa é progressiva. Existem outras religiões, até anteriores, que colocam pontos de vistas diferentes, que também não quer dizer que elas também não estão certas. Então, eu acho que vale toda essa reflexão, né, em cima de tudo isso que a gente tem, né? Então, conforme a gente for progredindo, né, igual você falou, será que não vai ter uma quarta? A gente vai ter uma quarta, uma quinta, uma sexta, porque conforme a gente for progredindo, as coisas vão esclarecendo, vão ficar mais claras para a gente, né? A própria ciência vai começar a explicar muitas coisas que a gente hoje não consegue explicar, e o nosso ponto de vista, a nossa visão, ela vai acabar se modificando, não tem como. A gente vai ter que progredir com isso. E muitas coisas que hoje a gente não entende, a gente vai acabar entendendo lá no futuro. Obrigado, Fabiano. Valeu. Muito boa aula. Quem gostaria de fazer um breve encerramento para a gente? Gratidão, Fabiano. Eu posso fazer, Carlos? Beleza. Manda ver então, Maria. Amado Pai Celestial, bondoso Jesus, nós agradecemos por esse momento, por essa oportunidade de aprendizado. Com certeza foi muito bom. É uma troca, né? Na verdade, com vistas na nossa progressão espiritual e na vida futura, só temos que agradecer esse momento, essa reunião, né? De troca de aprendizado, e só agradecendo mesmo a Deus. Obrigada, Fabiano, obrigada a todos que estão aqui. Muito obrigada, graças a Deus, e boa noite. Beleza, gente? Semana que vem, então, a nossa penúltima aula, tá bom? Espero a todos. A gente vai ver aquela aula que tinha ficado pendente e vamos preparando o salgadinho já para o dia 25. Cara, depois você só passa o endereço do centro. Como eu moro aqui no Putim, aquelas bandas lá, eu não vou. Vai só passar direito. E vai ser que horário? O horário da aula. O horário da aula. Tá. E aonde o maridão me levar lá na aula. É aqui no satélite. Eu passo a localização depois, é bem facinho de chegar. Valeu, cara. Obrigada. Bom final de semana. Tchau. Beleza. Obrigada, gente. Abracinho. Abracinho. Bom feriado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.